Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos esclarecer uma dúvida de muita gente que entra em contato comigo. O que ler, afinal de contas, né? O que a gente deve ter contato para expandir a nossa consciência, muitas vezes com relação à maçonaria. Então me acompanhe até o final que você vai entender isso daí tudo. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E claro, convido você, caso não seja um inscrito, inscreva-se aqui no canal Fatos Maçônicos, faça parte dessa grande rede. Isso mesmo, é super simples, é só clicar no botãozinho vermelho, ative as notificações, ajude o canal aí também, né? Dê o seu like aí, compartilhe nas suas redes sociais. E você que busca um aprofundamento, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, obviamente, um link para o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso em vídeo aulas, certo? Então vai expandir muito, né? Você vai entender muita coisa, vai ampliar a sua perspectiva a respeito do que é maçonaria com esse curso em videoaulas. Tá legal? Então é o seguinte, beleza? O que ler, afinal de contas, né? Tem várias perguntas que o pessoal me faz aqui no canal, nas várias formas de entrar em contato comigo, né? Por e-mail, pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, certo? Me siga lá no Instagram também, né? luizmiller.com.br, isso mesmo. A gente vive conversando, eu tenho trabalhado um pouquinho lá com aquela rede social, então dá uma força lá também. E o pessoal sempre entra em contato comigo, né? E eu, claro, na medida do possível eu vou respondendo. Então nós temos as mais variadas perguntas das mais variadas naturezas, podemos falar desse jeito, né? Desde aquela dos top 10, né? E dentro desses top 10 eu sou da ordem e tal, né? Comecei na ordem agora. Tem pessoas de fora, né, que perguntam o que eu devo ler, como que eu devo compreender, como que funcionam as coisas afinal de contas, o que eu preciso fazer para entrar na maçonaria, certo? Daí já pessoas de dentro, né? Que estão iniciando, aprendizes. Eu gostaria de saber isso, aquilo, trabalho disso, trabalho daquilo, trabalho daquele outro, certo? Companheiros também vêm me perguntar bastante coisa a respeito, determinado símbolo, assim, assado. E mestres maçons, obviamente, também, né, vão perguntar, detalhe aqui, detalhe ali, aquele outro, sabe? Meu rito é esse, daí tem um determinado detalhe, o que você acha disso? O que você, sabe? Olha, é quase todo dia, né? Então, ou seja, o que a gente percebe, né? Vamos entender esse contexto, né? Então, o que acontece, né? Na sua essência, a ordem maçônica ela é uma escola, não tenha dúvida quanto a isso, apesar das grandes bobagens que são ditas aí a respeito da maçonaria, domínio mundial, não sei o que, caixões da Fema, o que mais, pedras da Geórgia. Eu já fiz uns vídeos aí a respeito disso daí, né? Uma série de coisas nesse sentido que eu enquadro nas grandes teorias da conspiração contra a ordem maçônica, né? Feita por pessoas que de fato não entendem, né? E tem esse lado mais essencial da maçonaria, que é esse desenvolvimento pessoal, sabe? E o que é isso daí? Não é uma prosperidade, como alguns ficam falando, prosperidade, desenvolvimento pessoal, ele abrange uma série de coisas. Abrange você parar a tua vida, certo? Começar a concentrar, né? Tem um lance que é o seguinte, né? Eu sou administrador de empresa por formação, certo? Então, minha graduação é administração de empresas, né? E a gente vê quando as empresas, é só fazer um paralelo aqui para você entender, as empresas elas vão expandindo, certo? Às vezes vão os galhos daquele tronco, né? A empresa é uma árvore e tal, aqueles galhos eles vão se expandindo de uma forma, às vezes começam a se perder. O que acontece nisso daí? Tem que existir uma poda, né? Uma poda seria uma espécie de uma concentração, certo? Para redirecionar as forças daquela determinada empresa. Então isso aqui é um paralelo. Mas a nossa vida, eu tive a graça de cursar isso daí na minha graduação, né? Administração de empresas, e tem muito paralelo com a nossa vida cotidiana, a administração em si, né? Ou seja, é uma questão de organização muitas vezes. Então esse lance, muitas coisas que envolvem a maçonaria, na verdade, e assim, os assuntos são muito grandes, né? Muito grandes, muito extensos, muitas linhas de estudo a se fazer, né? Então, por exemplo, né, o que acontece? Da parte de dentro funciona da seguinte forma, né? A pessoa é iniciada, então ela recebe lá um manualzinho, né? A gente chama ritual, é um manual com os procedimentos, com a questão litúrgica toda escrita, com uma série de coisas. Tem rituais que tem instruções também, né, para os aprendizes e tal, o pessoal que está entrando. Estou falando do começo, né, quando
a pessoa está entrando na ordem maçônica. Então, recebe lá um manual. É a primeira coisa que você, maçom, sabe, deve se debruçar. Tem um lance que eu acho muito interessante, da linha do rito de York, certo? Lá da linha dos ingleses, né? Que é a questão que o pessoal gosta muito de decorar. É um costume que eles têm, é fazer as práticas, né? O ritual em si seria a abertura, lá, o fechamento, o procedimento, afinal de contas, de como vai se desenrolar essa reunião. E o pessoal da Inglaterra tem esse costume, né? De decorar o ritual, sabe? Tem outros rituais que acontece esse tipo de coisa, eu já falei a respeito desse assunto aqui no canal também, né? Algumas outras práticas. Eu sou do rito adoniramita, e o rito adoniramita, assim, diga-se de passagem, se você pegar os vários rituais, se pegar o ritual do rito escocês, do rito moderno, do rito escocês retificado, do rito adoniramita, e do rito do emulation, né, no caso do rito de York, dentro da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, você vai ver que o rito adoniramita é o mais comprido, né? E muito tempo atrás, quando eu fui venerável mestre, lá por 2011, quando eu fui instalado venerável mestre de uma loja, né, fui presidente de uma loja, a gente, como estava naquele começo, né, todo mundo com sangue nos olhos, que nem eu digo, todo mundo decorou o ritual, então a gente fazia o rito adoniramita de cor. Então quem é da ordem maçônica e conhece o rito adoniramita sabe que isso não é uma coisa muito simples de se fazer, mas com dado esforço, né, é possível, sem dúvida nenhuma, e é muito bom, né, porque daí a prática ela vai se desenrolando assim de uma forma mais natural, sabe? Você vai decorando, você fica com o ritual ali, mas na hora do procedimento em si fica muito mais fácil se você já tiver toda aquela parte na sua cabeça. Então é importante, eu acho legal, né? Não é uma obrigatoriedade, certo? Mas é muito bom você decorar o ritual. E claro, essa seria uma primeira questão. Mas também nós temos as outras questões que envolvem, né? Que daí você tem que dechavar, né? Destrinchar ali tudo que está, os pequenos detalhes que fazem parte daquele procedimento litúrgico, né? Fazem parte da questão do ritual em si. Então tem essa questão que é muito bacana, e eu recomendo a primeira questão, né, que o pessoal me pergunta, eu estou dentro da ordem, o que eu quero ler? O cara foi iniciado ontem, vamos imaginar a seguinte hipótese, né, e já quer saber o que quer ler, né? Cara, pega e leia o teu ritual, sabe? Decore, veja as pormenoridades, ali é a coisa mais rica que a gente tem. Eu até já falei isso daí em vídeos passados, né, que maçons de mais idade, quando eu entrei na ordem maçônica, falava, né? Porque eu tinha também essa dúvida, mas o que eu posso ler, né? E o grande problema é o seguinte, né? Você vai numa biblioteca hoje, ou numa livraria, certo? As poucas que ainda tem obras maçônicas, né? Fora as minhas obras, aí conheço minhas obras, obviamente, né? Que são relacionadas à maçonaria, mas você vai numa livraria aí, agora estamos fechados aí, né? Questão de pandemia e o escambau, né? Mas você vai numa livraria, você vai encontrar lá um pedacinho lá de uma estante que tem a parte de maçonaria. Então você vai ver que tem rituais lá, não sei o que, do grau 33, mestre maçom da marca, as instruções de mestre, as instruções de companheiro, então existe uma pancada de coisa, e a literatura que nós temos disponível é muito heterogênea, certo? É muito heterogênea. E obviamente, né, tem uma questão que às vezes até já me falaram isso daí. Eu comprei o livro lá dos graus inefáveis. Daí eu falei, puta, e daí, o que você achou? Achei legal, mas qual loja que você... não sou da maçonaria. Então, sabe, ou seja, os livros da maçonaria, eles são muito específicos, né? O meu lá, Ensaios Essenciais, ele é até mais abrangente, né? Conta que, na verdade, tenta fazer com que o cidadão tenha uma base. Se você já comprou, dê uma relida agora, certo? Porque o intuito daquele livro, na verdade, é que se construa uma base bacana para que a pessoa, independente do rito que pratique, conheça as bases fundamentais do que é a ordem maçônica, do desenvolvimento, principalmente que nós temos no Brasil, tem que se olhar, e uma coisa que é deficitária para nós aqui é o desenvolvimento da maçonaria na França. Então tem bastante coisa a respeito lá. Tá, mas a minha propaganda aí já foi feita, né? Se você que já comprou, né? Tem milhares e milhares de pessoas aí que já compraram o livro, aí fico muito agradecido e lisonjeado por conta disso daí, né? O link está aqui embaixo. E se você não comprou, compre, é muito fácil, é muito simples, né? Mas então a ideia é assim, é você ter uma base legal do que é o rito, tem pormenoridades, sabe? E, enfim, dá uma base para a pessoa. Mas, certo?
a dúvida que está na cabeça das pessoas é justamente essa, né? Quando se entra na ordem, o que ler? Quando se está na ordem, quando se está aspirando a ordem. Tem muita gente que está aspirando a entrar na ordem maçônica. O que eu devo ler? E daí que entra o grande problema, né? Porque a pessoa não tem aquele caminhar paralelo iniciático, ou seja, uma orientação direta de um mestre maçom ou dos irmãos da loja, né? E daí fica muito louco, né? Não adianta você pegar um livro lá do grau 33, ou sei lá, ou de outros graus, ou pega um livro lá de determinado rito específico daquele rito, né? E a pessoa acaba se perdendo, né? E não vai conseguir nem compreender o que está escrito, sabe? Pois não tem uma base. No entanto, qual é a minha recomendação, né? O que eu devo ler? Tanto pessoas que estão de fora, quanto pessoas que fazem parte da ordem maçônica, certo? Independente do grau que estejam, certo? A minha orientação é a seguinte: leia de tudo, que é essa que é a resposta que eu dou para todo mundo, né? Só que tem um lance que é assim, né? Leia de tudo, tá? Pô, você tá maluco? Eu falei, não, leia de tudo. Só que vamos voltar à essência do que é a maçonaria como escola e como escola de desenvolvimento, certo? Uma das premissas, uma das questões basilares da ordem maçônica é ter a liberdade de pensamento, né? Já falei a respeito da liberdade aqui também, né? Se você não me acompanhou, me acompanhe aí nos vídeos passados, também já falei a respeito disso. Só que existe um ordenamento, porque não adianta você ler de tudo, certo? E não compreender nada. Então, o que se deve fazer? Deve-se ler e compreender o que está escrito, certo? Por que disso? Não adianta você pegar um livro, sei lá, você pode até ler um livro, vamos pôr assim um exemplo, né? Você pode ler um livro lá que refere-se aos graus Kadosh, por exemplo, que são os últimos graus lá de vários sistemas maçônicos, certo? Vai ter uma série de coisas lá que você não vai compreender. Já aconteceu isso, né? Comigo, uma outra pessoa entrou em contato, né? Queria saber algumas coisas relacionadas a aquelas cifras que são utilizadas na maçonaria, né? Os pontos e tal, né? O que quer dizer isso daí? Certo? Então veio me perguntar, falei, pô, mas você faz parte da ordem maçônica? Tipo assim, não adianta eu querer explicar ou querer explicar determinado símbolo. Você veja, tem determinados símbolos que eles fazem parte de graus, determinados graus. Então a ordem maçônica ela tem uma diretriz muito bem fundamentada nessa questão do ensinamento grau por grau. Vale a pena estudar outras coisas? Eu acho que vale mais a pena você se aprofundar em coisas fora da maçonaria, certo? No que tange, por exemplo, a filosofia, a parte do ensinamento, fazer um descritivo de uma série de filósofos, começar a debulhar esse negócio. Quando eu falo debulhar, é você começar a esmiuçar os pequenos detalhes, como funciona a questão do pensamento, certo? Sempre partindo de uma questão lógica, né? Porque muitas vezes você pega alguns autores e sempre os livros são relacionados a, vamos pôr assim, a opinião dos autores, certo? Sempre vai ter aquela opinião de determinado autor. Então tem que se conhecer quem que é o autor, como que é a vida dele, qual que é o ponto de vista, né? Ou seja, você pode ler de tudo, só que você tem que criar uma visão macro da coisa, certo? Principalmente livros mais antigos, né? Livros mais antigos, você tem que observar quem que escreveu esse livro. Ah, foi fulano de tal. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, é interessante para você saber onde eu quero chegar. Porra, você está falando que você tem que estudar filosofia, né? Uma das partes da filosofia que eu acho bacana, na verdade, é o racionalismo do René Descartes. Então o René Descartes foi um cara assim brilhante, né? Foi um cara brilhante, na verdade, sobre determinados aspectos. Sobre o aspecto literário, sobre o aspecto filosófico, sem dúvida nenhuma, assim. Mas como pessoa, foi uma pessoa terrível, diga-se de passagem. Na época dele lá, ele trouxe algumas coisas muito interessantes para nós, né? Ele foi o primeiro filósofo que escreveu em francês. Então, foi um ponta de lança, que nem eu falo. Foi o cara que trouxe a filosofia lá para a França, né? Traduzido do latim.
assim, certo? Então ele escreveu uma série de livros lá. Então você pega regras para a direção do espírito, ou estudo do método, nós pega o estudo do método, vamos dar uma olhadinha. Pô, você não vai entender nada. Por quê? Porque você não tem base muitas vezes, sabe? Tem muitas coisas que elas são escritas entre linhas, certo? E tem coisas que tangem o aspecto metafísico, principalmente, né, nessa obra do racionalismo, né? Ou seja, a partir de uma lógica matemática, que era a vertente, né, a veia do Descartes, no caso, certo? E se você não tiver uma base para tentar entender o que ele quis dizer, então você vai ter complicações muito grandes para compreender o que de fato aquilo representa, né? E é isso que nós temos um grande problema, né? Porque a interpretação é livre, né? Então as pessoas fazem as interpretações sem base muitas vezes. Então existe esse grande problema de se conhecer. Qual que é a minha orientação? Nesse exemplo, por exemplo, né, com perdão da redundância, obviamente conhecer a obra em si, o que quer dizer aquela obra, dar uma lida, opa, sabe? Só que não é uma leitura pesada, na verdade, né? Não é uma coisa tão simples assim, mas eu acabei pegando de exemplo, né? É um exemplo meio pesado, mas porra, o que ele escreveu? Quais são suas opiniões? Por quê? Por que essas opiniões dele são desse jeito, né? Como era a época que essa pessoa escreveu o livro, como era a política, né? O que estava acontecendo, afinal de contas, né? Aonde ele escreveu, que daí tem uns lances interessantes, né? Se você começar a pesquisar com mais profundidade, certo? Como era o temperamento dele, né? No caso do Descartes era um barato, era um sarro, né? Ou seja, a obra dele era magnífica, mas como pessoa, assim, como que as pessoas odiavam ele, afinal de contas, né? Principalmente lá o pessoal do exército, né, quando ele estava servindo, né? Como era essa pessoa, qual era a formação, sabe? Ou seja, faz uma busca um pouco mais minuciosa, quais são as influências que essa pessoa teve para escrever determinada obra, certo? E se você começar eu chamo isso daí pegar uma lupa e observar determinada ideia, né? Eu estou falando só do racionalismo, estou falando lá do Descartes, por exemplo, né? Estudo do método, por exemplo, né? Estou dando um pequeno exemplo, que é extremamente complexo isso daí, né? E é um pedaço da história, né? Posteriormente nós vamos observar que vieram outros filósofos depois, né, como David Hume, como Spinoza, que trouxeram outras ideias relacionadas para e passo, assim, mais ou menos, vamos pôr assim, com o Descartes, mas complementaram uma estrutura filosófica muito interessante, no meu ponto de vista também, né? Então apreciei obras de vários filósofos, né, e de vários períodos, certo, para criar um conceito a respeito do meu entendimento sobre determinadas coisas. Ou seja, li várias coisas, parei, pensei, meditei, né, que nem o Descartes fala, a meditação ativa, né, pense no assunto, certo? Veja a antítese, como o Hegel falava, né, cria sua síntese, cria sua tese novamente, veja uma antítese, crie sua síntese. Então assim que vai caminhando, né? Você pega uma informação, cria a antítese, observa a antítese, cria sua síntese, observa a antítese e assim vai. E nós vamos caminhando e assim nós vamos evoluindo. Na maçonaria, a mesma coisa. Quem está de fora, pô, posso ler de tudo? Pode ler de tudo, certo? Pode ler, certo? Tem muitas e muitas coisas que, obviamente, dado esse patamar aqui que eu coloquei, serão incompreensíveis, certo? Por quê? Certo? Porque muitas vezes a pessoa não tem estrutura para entender determinada informação. Não é nada que simplesmente essa questão da consciência, ela é muito engraçada, né? Se fala muito na questão dos graus, mas eles são muito particulares, são coisas internas, sabe? São coisas que você tem que conquistar. Nós temos na maçonaria, obviamente, lá você vê todos aqueles graus, todos aqueles aventais bonitos, né? A maçonaria usa os aventais, os colares, etc, né? Aquilo lá representa, né? Não que aquela pessoa que usa aquele determinado paramento detenha determinado entendimento sobre aquele grau ou os antecedentes, né? Quiçá os posteriores. Então, seria uma base, mais ou menos, para você observar a pessoa com determinado paramento, né? Isso dentro da ordem maçônica, falando, obviamente, que ela teria em tese a consciência referente, né? Ou as instruções referentes àquele grau. E você veja, pode, com certeza, né, por portar, daí tem as questões da iniciação do grau, né, mas conquistar o grau, conhecer de fato com profundidade, ver as variações que aqueles graus, que é muito interessante, né, você, quando está nos graus superiores, eu recomendo que faça um estudo assim pormenorizado
no que tange a essência da instrução do grau, certo? Como também todas as variantes, né? Já contei aqui também, é outro caso que eu já contei. Uma vez eu fiz um trabalho sobre um grau, que era o grau 4, o grau do mestre secreto, isso foi anos e anos atrás, certo? Que eu fiz um trabalho que foi muito interessante, né? Eu fiz uma comparação eu sou do rito adoniramita, mas eu fiz uma comparação do grau do rito adoniramita, dos conselhos que nós temos aqui, né, com relação às instruções e às colocações desse grau. Fiz uma comparação com o rito escocês também, fiz uma comparação com o rito escocês dos Estados Unidos, no mesmo grau, fiz uma comparação com o Supremo Conselho da França também, porque eu consegui o material lá naquela ocasião, e ali deu para colocar tudo na minha frente e observar as diferenças, né, e são muito interessantes. Se você tiver a oportunidade, você veja, a maçonaria é uma escola de pesquisa profunda nesse aspecto, né? Então tem que se ver uma instrução, não estou falando para ser você tem que pensar livremente, né? Mas tem que ter base para fazer isso, né? Tem que ter base, obviamente. Tem que pegar uma informação, observar todas as variantes que podem ocorrer com relação a isso daí, né? E ali você formar a sua concepção da coisa, o seu conceito, né? Não ter um preconceito, como eu falei num vídeo aí atrás, né? Então não venha com preconceito, sem muitas vezes saber, né? O negócio é conceituar, entender, sabe? Como é que a gente faz isso? Sabe? Lendo outras coisas, porque, por exemplo, você pega um grau da maçonaria, se for um grau se for um livro de graus superiores, ou você vai se debruça a estudar um determinado grau de um grau superior ao grau 3, no caso, né, você vai ver as variantes, vai ver que existem linhas, né, ou ritos até, eu estou falando, as variantes são estudar os vários ritos, sabe, é uma coisa que eu acho que completa muito hoje em dia, não está tão difícil quanto era antigamente, né? Hoje está mais fácil isso daí, né? Dado a quantidade de Supremos Conselhos, né? E você pode seguir, na verdade, a partir do grau 3, você pode seguir várias linhas que você sinta-se à vontade. Então isso é muito possível de se fazer hoje em dia, né? Você pega lá um grau 15 do rito escocês, lá Cavaleiro da Águia da Espada e tal, daí você pega qualquer versão do Adoniramita, ou pega o paralelo lá com o similar, né, no caso, com o rito brasileiro, o similar com o rito moderno, enfim, sabe? E daí você vai ver que tem outros sistemas que não tem aquele grau, mas aquele grau está intrínseco em algum grau que é apresentado. Então, sabe, é um pouquinho trabalhoso? Não tenha dúvida, mas essa é a proposta da maçonaria, você observar, né? Não observe só o seu, mas observe vários, leia de tudo, mas leia com consciência, né? Procure ter um entendimento muito mais amplo, muito mais largo da questão, certo? É isso que faz com que o homem evolua, dê um próximo passo, né? Não só estar chancelado ou consagrado a determinado grau, mas entender de fato a essência e procurar, pô, mas tem uma historinha ali que tá, pô, mas de onde que vem essa historinha desse determinado grau, né? O que inspirou essas pessoas, né, a colocarem, em que época isso foi criado, né? Muito interessante esse lance, né? Que época foi criado essa questão toda. Então você veja, é um pouquinho complexo, mas, certo, esse aqui eu tô te dando o bizu corretíssimo de como expandir a sua mente, né? O que você deve ler, certo? E como você deve ler, que é o mais importante, né? Não, claro, é muito importante o que você ler, mas como ler, como compreender determinada informação. Então isso é o mais importante, porque não adianta você pega um livro assim muito construtivo, um manual de vida, que é a Bíblia, por exemplo, que é uma consideração minha. Você pega lá a Bíblia é um manual, sabe? Você lê do Gênesis ao Apocalipse, por exemplo, lê uma, lê duas. Se você não parar e pensar, certo? E fizer uma comparação, e uma coisa que eu acho muito interessante é você tentar se transportar para a época que aquilo foi escrito, como funcionava a questão, né, em si, certo? Fica muito difícil de você ter uma base sustentável assim para você ter um discernimento amplo do que se refere àquela história. Bom, nesse vídeo eu falei para você que você deve ler tudo, leia tudo, certo? Leia, sabe? Obviamente, né, tem um pouco de filtro, né? Porque tem coisas que a partir do momento que você começar a ler, claro, isso é um passo inicial. Você começa a ler, você lê de tudo.
Depois o tempo vai evoluindo, você vai ver que tem muita bobagem. É o que acabou acontecendo comigo também, né? Eu gosto de ler desde sempre, né? Sou um leitor ávido aí, né? Sobre uma série de assuntos, né? Mais ligados à filosofia, religião, maçonaria é o que eu mais gosto, né? Mas leio bastante coisas técnicas, mas a partir do momento que você vai evoluindo, né? Você vai criando esse hábito, que é um hábito, tem que se criar esse hábito, né? Force, se você não tem esse hábito, force o hábito da leitura. É muito prazeroso, construtivo e vai valer muito a pena. Mas eu quero dizer o seguinte, você começa a ler de tudo e com o tempo, certo? Você vai começar a depurar, sabe, as melhores informações. Daí, de repente, você leu uma coisa sobre determinado autor lá atrás, e daí cai na tua mão um livro de determinado autor. Você já vê que a base dele é totalmente errada, então você já tira, sabe? E ali vai se criando um funil do conhecimento, certo? Que vai ampliar a sua mente. Então, você vai triando, né, o que vale mais a pena. Primeiro, leia de tudo, mas leia com bastante consciência. E a partir disso, não perca o hábito, dê um passo a mais, continue essa leitura, você vai ver que o negócio vai depurando naturalmente, naturalmente. E assim, nós vamos ampliando a nossa consciência como ser humanos. Bom, nesse vídeo de hoje eu dei minha opinião do que você deve ler sobre maçonaria, né? Reitero, né? Inscreva-se aqui no canal e me acompanhe nas redes sociais. E eu espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço!